Para que uma prova seja considerada como válida, ela tem que ser feita através de autorização judicial. Da mesma forma que você tem uma prova muito mais rastreável, você tem uma prova muito mais problemática, no sentido que ela pode mostrar demais. O segredo está no detalhamento do filtro que se pretende fazer, aliado com a finalidade da obtenção daquela prova, casado com a estratégia de uma violação de um artigo qualquer. Você tem teus arquivos criptografados, guardados com senha, com padrões de segurança que você acha inexpugnáveis, né? Para uma empresa israelense chamada Cellebrite, desde 1999, toda essa segurança que a gente acha que blinda a gente de invasores vai por água abaixo. Cellebrite, os devices que ela produz, os softwares que ela tem, conseguem extrair dados de virtualmente qualquer lugar, né? É uma coisa impressionante. Caríssimo de usar. Muitas vezes só utilizado por grandes organizações. E pelos governos. Sim. E polícia. E polícia. E Ministério Público. Pronto. Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista, eu estou aqui com o Alexandre Ateniense para a gente falar sobre prova digital. Estamos dando sequência aqui ao nosso especial sobre prova digital para falar hoje sobre, enfim, todo advogado quer entrar com uma liminar para pedir a violação de um device, de um smartphone, entra lá, abre os arquivos e vamos em frente. E não é tão fácil assim, né? Porque, enfim, aquela história. Entra aqui nesse quarto, mas só olha para a direita, não olha para a esquerda, não. Mas tá dentro do quarto, você vai funcionar em tudo, né? Eu acho que esse é o grande problema. Enfim, você viola direitos constitucionais. Enfim, é uma confusão que não tem tamanho, né? Como é que a gente obtém prova criptografada? Como é que faz esse tipo de prova valer num processo? Como é que a gente lida de uma forma técnica e legal com esse tipo de prova? Bom, antes de mais nada, é importante dizer que para que uma prova seja considerada como válida, ela tem que ser feita através de autorização judicial. Então não basta o Ministério Público ter um software como o Cellebrite ou algo do gênero e ter acesso desenfreado a qualquer tipo de informação e depois utilizar isso contra a pessoa com qual se quer produzir a prova. Ou seja, em outras palavras, para ser direto, os fins não justificam os meios. Certo? Então, é necessário que sempre exista... Não, eu lembro de uma certa lava-jato quando você fala isso. Teve esse negócio aqui, não teve? Teve um negócio, acho né? Teve. Vamos em frente. Enfim, então, ali foi o uso desenfreado de provas, né? Eu me lembro, por exemplo, da passagem da Lava Jato, que envolveu o site do Greenwald, o Intercept Brasil, que revelou dados da conversa do Moro com o Delanhol. O interessante naquela passagem, Alexandre, é que nenhum dos dois revelaram a fonte de onde que aquelas informações surgiram. Verdade. Então, e nessa hora, sabe o que acontece? O problema não vai ser decidido pelo Tribunal de Justiça, vai ser decidido pelo Tribunal da Internet. Então, o Tribunal da Internet é que vai fazer o julgamento sobre quem é o vilão, quem é o mocinho nessa história. E sempre quando hoje eu me deparo com uma situação como essa no escritório, eu sempre explico isso para o cliente. Olha, nós temos dois campos de batalha. Um é o Tribunal da Internet, outro é o Tribunal de Justiça. No Tribunal da Internet você tem respostas imediatas, exigem respostas imediatas, você tem que ter uma linguagem diferente, né? E tentar desconstruir algum tipo de inverdade que tenha sido plantada para que todo mundo que acessa a internet forme o seu juízo de valor. Enquanto que o Tribunal de Justiça, a linguagem é jurídica, contextualizada dentro da lei e demora muito tempo vir uma resposta. Então, quando a gente tem uma situação como essa, a legalidade é tudo. Muitas vezes a gente consegue descobrir fatos através de rastreio de provas, mas que não podem ser utilizados naquele estágio. Então você tem que começar de novo uma ação judicial para poder refazer todo o caminho que você já sabe
mas para reconstruir aquele fato dentro da legalidade. Então, é bom destacar bem o seguinte: uma coisa é você tomar ciência de fatos inequívocos, obter uma prova, obter fatos a partir de uma prova digital. Outra coisa é você ter legalidade para utilizar aquela prova dentro de um processo. São situações completamente diferentes. E se, por acaso, for suprimida a segunda etapa da legalidade, a certeza é que a prova vai ser considerada como inválida, na grande maioria dos casos. Então, esses critérios, de cara, são extremamente relevantes para que os advogados de acusação ou de defesa estejam preparados para poder lidar com isso. Então, é necessário fazer isso imediatamente, esse pedido de liminar, de interceptação, o que seja. Mas aí que tem um grande problema. É que quando uma polícia, um Ministério Público, né, um órgão inquisitor, né, investigador, coleta essas provas, é uma linha muito tênue entre o que é lícito dentro da finalidade do pedido que consta na petição do advogado e todo aquele conteúdo probatório que foi coletado. É muito difícil. É muito difícil você ver uma situação que realmente restringe a finalidade. Vou dar o caso da Marielle, por exemplo. Houve um despacho do STJ para poder oficiar o Google, para poder passar dados de geolocalização na região, através das torres de celulares, quando ocorreu o crime, para poder fazer uma engenharia reversa, uma triangulação, uma engenharia social, para cruzar referências obtidas de diversas fontes, diversas fontes, diversos dispositivos diferentes. Mas como é que você limita a obtenção dessa coleta de provas digitais sem inferir a revelação de fatos de outras pessoas que estavam naquela região, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, fazendo coisas que talvez não fossem lícitas? É justo incriminar essas pessoas? Óbvio que não, que isso seria uma autoincriminação. Muitas vezes a pessoa não é obrigada a revelar a senha do celular dela para que seja produzida uma prova contra ela, né? Então, o caminho estratégico tem que ser muito bem pensado, delimitado e, sobretudo, com a finalidade muito bem definida, para que não se ultrapasse a linha amarela do que seria possível dentro da finalidade da obtenção concedida pela liminar. Mas que cuidados a gente tem até no pedido para que a gente não torne essa prova inválida? Detalhar ao máximo. O segredo está no detalhamento do filtro que se pretende fazer, aliado com a finalidade da obtenção daquela prova, casado com a estratégia de uma violação de um artigo qualquer que se pretenda ilustrar através dessa prova. E o judiciário está sensível a isso? O judiciário... Porque tem uma parte de quem vai pedir e tem uma parte de quem vai conceder a liminar. Se essa liminar for muito ampla, ela também vai gerar um problema. Com certeza. E vai acontecer esse problema. Vai gerar um problema porque outra parte vai alegar que, enfim, eu te pedi para ver o quarto, você quis ver a cozinha, o banheiro, sala de visita. Isso aqui normalmente acontece. E aí, quem está atuando na defesa tem que levantar esses pontos para poder dizer que foi juntada aos autos uma série de informação que vão contradizer a delimitação do que havia em relação à ordem judicial. Isso é uma estratégia boa de defesa, né? Então, quanto mais detalhista, né, de uma forma bastante circunstanciada, bastante definida, explicada dentro da finalidade, melhor fica para poder não ter invalidade dessa prova. Então, nós temos vários casos da justiça, né, que, por exemplo, a polícia pegou um vídeo do celular de uma pessoa e juntou no processo. Mas isso não era objeto da ordem judicial. A polícia pediu que o sujeito digitasse a senha de acesso do celular, obrigou a poder ver as mensagens trocadas pelo WhatsApp. Isso fere o princípio da autoincriminação. Ninguém é obrigado a fazer uma prova contra si próprio. Então,
são detalhes que têm que ser bastante explorados, porque tudo que nós estamos falando aqui em relação a esse assunto chama-se quebra de limites, desvio de finalidade. A polícia invade a casa de alguém, cumpre o mandato numa operação qualquer da Polícia Federal, encontra lá o telefone do investigado em cima da cômoda, sem nenhum bloqueio. O investigador pega o telefone e começa a navegar por aquele telefone, anota números, anota informações que ele lê no WhatsApp. Pode isso, não? Não pode. Isso, ao meu ver, tem um limite legal, que é o limite da privacidade. Isso é garantia constitucional. Artigo 5º, inciso 10º. Então, qualquer ultrapassagem que viola esse artigo, que é uma garantia constitucional, certamente terá como consequência o risco da prova ilegal. Agora, vamos bancar o CSI aqui e tentar contar o que a polícia, o que os investigadores, o que a polícia, especialmente aqui no Brasil, consegue enxergar. Tudo. Não tem nada que passa... E tudo que eu falo é tudo que está registrado aqui na plataforma digital. Aqui no limite... Utilizando softwares caríssimos. Não é um software de hacker juvenil, não. É software muito caro, que o cidadão, nem mesmo uma empresa de grande porte, tem condições de comprar. Porque para justificar o preço que você paga por um programa desse, você tem que usar ele todo dia. É sua ferramenta de trabalho igual um editor de texto. E, obviamente, quem precisa disso não tem condições de pagar para poder gastar uma grana enorme para uma finalidade muito pontual. Então, essas empresas, é aquela história, de novo que eu vou falar, temos que distinguir o que elas têm condições de acessar, mas também tem que analisar que tipo de prova elas podem utilizar no processo a partir daquelas informações que eles sabem. Qualquer operação policial hoje, ela dura muito tempo. Só depois de estar bastante amadurecido com o conjunto probatório, é que efetivamente alguma diligência vai ser feita. Agora, olha, isso é uma... cá entre nós... Ou seja, hoje você tem todos os dados que você pode imaginar que acontece nas plataformas digitais no seu colo. E você tem ferramentas super potentes para poder transformar registros eletrônicos numa prova, criando uma narrativa fluida, muito bem cotejada com os aspectos técnicos para formar convencimento. Mas você precisa de uma ordem judicial para isso. Mas essa é a tragédia desses tempos, né? Porque a gente viu na Lava Jato, a Lava Jato grampeava advogado, fazia escuta, escutava o presidente, era uma confusão. Eles faziam tudo. Vazava para a mídia. Tudo. Ou seja, eles jogaram a estratégia. Nível de... A estratégia ali, para mim, foi muito clara. A obtenção dessas provas, dessa maneira que você está falando, tinha o objetivo de, primeiro, ganhar o jogo no tribunal da internet. Claro. Entendeu? Claro. O Tribunal de Justiça, nós vamos pensar se de repente já ganhei o jogo já cheguei aos meus fins políticos de uma forma tão contundente, ganhando o que eu gostaria, o meu objetivo a ser alcançado pelo Tribunal da Internet, que eu nem sei se eu vou entrar com medida judicial, porque já está a situação... Já está resolvida pela opinião pública. Exato. Em que situação que eu me vejo obrigado a pedir a invasão de um telefone, de um smartphone, ou de um disco rígido protegido, ou de um device qualquer protegido por criptografia ou uma senha? Em que situação eu devo ir a um juiz? Você consegue convencer o juiz de que tem uma grande possibilidade de se comprovar a autoria e a prática de um ilícito cujo conteúdo está num dispositivo protegido por senha ou criptografia. Então, o primeiro passo é narrativa com bons argumentos para poder mostrar o dano, para poder incriminar ou absolver, que o juiz vai ter que decidir a respeito desse conteúdo, para ver se realmente faz sentido. Agora é engraçado como o mundo digital, mais uma vez, se parece com o mundo real, né? Porque... O mundo digital, para mim, é a extensão do mundo real. Não é um mundo à parte.
Porque se eu estou numa investigação de roubo a carros, roubo de veículo, e sei que tem um galpão lacrado ali, onde eu tenho indício de que os carros estão, eu vou lá no juiz, peço mandato, enfim, arromba esse galpão, né? Se eu tiver sinais, enfim, e pedir para devassar um device, é o mesmo princípio, na verdade, né? Não tem algo tão... Não tem algo essencialmente diferente. A diferença é que você vai ter muito mais rastreabilidade, você vai ter muito mais referências na prova digital. Você pode fazer um estudo muito mais apurado, cruzando referências, fazendo uma engenharia social. O que é engenharia social? Você pegar um caco de informação aqui, outro pedaço ali, e dali fazer um cruzamento para poder contar uma história. Mas vamos lembrar que talvez seja a grande lição desse nosso episódio de hoje, que da mesma forma que você tem uma prova muito mais rastreável, você tem uma prova muito mais problemática, no sentido que ela pode mostrar demais e te levar a uma invalidação dessa prova num momento qualquer do processo, certo? Sem dúvida. Então daí... é chegar no ponto que não haverá... para peticionar adequadamente e o cuidado para usar adequadamente. E não haver desvio de finalidade fora do objeto no qual se requereu a liminar. Muito bem, hoje aqui o nosso programa foi uma mistura aqui de CSI, falamos de Cellebrite, empresa israelense. Quando fala em empresa israelense tem confusão, né? Já começa a pensar, meu Deus do céu. Mas olha, uma coisa é certa, isso é muito mais realidade do que a gente pensa, do que as pessoas pensam. Isso não é CSI exclusivamente, isso é o CSI da real, da vida real. Tá? Isso está acontecendo. Qualquer advogado criminalista hoje de primeira linha sabe o que é Cellebrite, sabe qual é a potencialidade, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E isso tem sido extremamente explorado, tanto para os argumentos de defesa quanto... No final das contas, você pode ser advogado sem entender de engenharia, você pode ser advogado sem entender de medicina, mas eu acho que ser advogado hoje sem entender de tecnologia num determinado contexto não dá mais, né? A tecnologia ela se misturou tanto, especialmente nessa questão de produção de prova, que... Isso exige muito conhecimento, sabe? Eu que atuo na área de direito digital, meu desafio é dobrado. A gente tem a máxima, né, de que quem atua no direito diariamente tem que estudar todo dia. Quando eu lido com direito e tecnologia, é estudar todo dia. Direito e tecnologia. E as mudanças estão sendo avassaladoras, sobretudo com o uso da inteligência artificial. Não tem uma palestra que eu falo sobre inteligência artificial aplicada na advocacia, no direito, que de uma semana para outra já acontece muita coisa. Então isso é um desafio enorme. A gente está acompanhando toda essa evolução, porque uma coisa é certa: quanto mais tecnologia, menos privacidade. Essa regra nunca mudou. E nós temos que estar preparados para isso, com conhecimento, né? E, sobretudo, com prevenção e legalidade. Vamos lá, vamos se preparar. Valeu! A gente volta, enfim, a gente está fazendo uma série sobre prova digital. Enfim, a nossa pretensão aqui é ser exaustivo nesse assunto. Prova digital é um assunto, enfim, se você é criminalista, atua na justiça do trabalho, enfim, não tem como escapar de entender esse tema. Alexandre, valeu! Valeu, mais uma vez. Vamos de volta no próximo. Discutir esses assuntos que eu gosto tanto com você. Vamos lá. Valeu.